E agora vamos para a revista de imprensa. É nosso convidado esta manhã, Carlos Mineiro Aires, é o novo bastonário da Ordem dos Engenheiros. Seja muito bem-vindo à revista de imprensa. Muito bom dia. Bom dia. Vamos começar por onde? Este olhar pelos jornais. Bom, eu realmente esta manhã, ao folhear os jornais e as caixas das capas, tudo está em volta de uma coisa pouco habitual em Portugal, que é um espião a vender segredos aos russos. E isso parece que estamos novamente nos anos 80. No tempo da Guerra Fria, eu nunca pensei que um português tivesse dimensão para também estar envolvido em manobras destas, mas acho que são sinais dos tempos e sinais até da dimensão que os portugueses estão um pouco a atingir no mundo. É bom termos, se calhar, parece que há até quase um reconhecimento aqui nesta matéria. É um desenvolvimento Os do lado russos estão interessados em segredos portugueses. Exatamente. Não, mas começando pelos jornais diários, eu gostava de, talvez começando pelo Jornal de Notícias, há aqui na página... Aqui, enfim, 28, na página 28, tem a ver... Há uma alusão de que a indústria naval renasce com um novo investimento. É uma notícia que poderia passar despercebida, porque no fundo é uma subindústria que está estabelecida na área, ao que eu depreendo, a Metalorep, que consegue um contrato para reparação de iates e para outras atividades nessa área com vista à exportação. Sim. Isto não podem deixar de ser boas notícias porque... E aqui estamos a falar dos estaleiros de Viana do Castelo, que foram notícia ainda há poucos anos, por mais razões. Exatamente, por mais razões. Tem havido alguma reativação e alguma atividade nova. Para a engenharia portuguesa, estas notícias não podem deixar de ser importantes, pois, por um lado, criam emprego, também criam visibilidade e vemos reativar uma indústria que foi fulcral em determinada época em Portugal e onde atingimos níveis de competência bastante elevados e que, infelizmente, devido à concorrência mundial e à oferta em mercados em que estes trabalhos se revelam muito mais baratos, fomos perdendo a competitividade e fomos perdendo um mercado que tínhamos de longe de reconhecida qualidade. Com estas notícias, obviamente, que se criam horizontes de esperança, quer para localmente, sim, porque isto dá emprego, cria esperança, modifica a imagem do que foi um passado recente, mas também para nós, enquanto país, que geram horizontes de esperança para o desenvolvimento da nossa economia, e para um assunto que eu retomarei mais tarde, aquilo que vi, que tem a ver com o aumento de bens transacionáveis, isto quer dizer produção de riqueza e tem a ver melhoria das nossas condições económicas que neste momento se encontram e de consumo interno. Já lá vamos, mas escolhe uma outra notícia que vem no Diário de Notícias e que é ótima, tendo eu um engenheiro aqui ao pé. Talvez me possa explicar porque é que os prazos das obras em Lisboa vão derrapar até ao verão, e estas são as obras de Lisboa, mas quase sempre que há obras importantes com grande dimensão, há derrapagem não só de custos, mas depois também de prazos. Porquê é que isto acontece? As derrapagens de custos eu acho que hoje estão relativamente controladas, não só por força da legislação, mas também por força da atenção que se dedica a essas coisas. Estas obras em Lisboa derrapam, infelizmente, para além do mais, eu não sou contra as obras, antes por cidade, acho que devemos ter uma cidade bonita e uma cidade cada vez melhor. Mesmo agora, com alguns custos no momento, não é? Como aqueles que os lisboetas estão a ter. A questão está da quantidade e da simultaneidade de obras, do caos que é originado por isso, que esse caos às vezes tem maiores custos ambientais do que aqueles que se pretendem corrigir no futuro, e aqui não posso deixar de recordar um episódio que para mim é paradigmático, foi toda a oposição feita ao túnel do Marquês, que é manifestamente uma obra importante e uma obra indispensável em Lisboa, e isso é um exemplo do que foi um bom investimento feito em Lisboa, e aqui também espero que estes investimentos sejam investimentos que, por um lado, melhorem as condições de vida e melhorem a cidade. Mas esta simultaneidade de obras, conjuntamente com o anúncio breve do começo das obras na segunda circular, enquanto
habitante de Lisboa, engenheiro e cidadão, não posso deixar de ter uma preocupação grande. E considera que podia ter sido evitado este calendário em que há tantas obras em simultâneo? Ter havido algum cuidado maior na conjugação da calendarização, uma vez que é normal haver estes atrasos, nós sabemos que isto por vezes são questões incontornáveis. Escolhe uma pequena notícia do Público, vai na página 14, Sim. é de facto uma notícia curta, mas muito interessante. É uma pequena grande notícia. É uma pequena grande notícia. Grande notícia. A Universidade de Aveiro toma uma iniciativa de conceder a isenção de propinas a alunos de excelência, com média de 17 valores e mais, e mantê-las desde que eles mantenham as médias. Isto diz aqui que o objetivo é, e estou a citar, atrair ainda mais alunos de qualidade excepcional. Isto não pode deixar de ser enaltecido, porque isto é louvável. E eu recordo que a Ordem dos Engenheiros tem uma parceria e uma ligação muito forte às universidades. Seguimos com muita atenção isto. E numa altura em que estamos numa encruzilhada em que o futuro do país passa efetivamente por jovens de excelência, porque temos muita gente de excelência, isto é uma boa notícia, é um bom incentivo e deverá ser um exemplo a seguir. Pois precisamos saber onde é que estes jovens vão trabalhar, estes estudantes de excelência. Por vezes são mais as vozes do que as nossas, porque felizmente no caso da engenharia, excetuando a especialidade de engenharia civil, os níveis de empregabilidade até são bastante são aceitáveis elevados. Em Portugal, são elevados até. São bastante elevados. Isso é bom, sobretudo quando temos o Jornal de Negócios com este alerta. Ele vai contando que vê alguns sinais de preocupação por parte do Presidente da República relativamente às políticas económicas levadas a cabo por este Governo. Sim, o Sr. Presidente da República, que é uma pessoa que eu bastante admiro e nos últimos dias até tenho tido a oportunidade de estar em cerimónias públicas com ele, vem dizer e alertar os portugueses para uma questão que é importante. Nós temos um PIB fraco. O nosso PIB necessita de ser aumentado, daí a questão que temos do desequilíbrio e do não cumprimento das metas, etc. Isso só se consegue de uma maneira. Há uma cadeia lógica nisto. É ciência, investigação, desenvolvimento da tecnologia e engenharia. Isto é um processo que é lindo, porque isto conduz ao que é crucial nisto. Aumento dos bens transacionáveis, aumento das exportações, aumento da riqueza em Portugal. E quem ignorar este ciclo e ignorar quão importante é a aposta na educação, na investigação, nas universidades e nesta cadeia toda, onde os empresários, os empreendedores e a inovação para sermos competitivos têm um papel crucial. E está a encontrar sinais dessa opção neste momento? Nós, felizmente, temos vindo a encontrar sinais nisso. Há um caminho a ser percorrido. Como país vacilante que somos em muitas matérias, e aqui aproveito para falar no programa comunitário Horizonte 2020, que nós estamos em 2016 a caminho de 2017 e 2020 é daqui a 3 anos, ter grandes verbas dedicadas a matérias destas que estamos a falar, Sim. Inovação, investigação, e eu ver com preocupação até que algumas dessas metas podem ter dificuldade em vir a ser atingidas. E é bom que olhemos com outros olhos e com preocupação em relação a estes desígnios e a estes objetivos. E gostaria que realmente conseguíssemos consumir estes fundos, que são fundos cruciais, tudo o que tem a ver com a investigação e a inovação são cruciais para o futuro deste país, e nesse aspecto gostava que houvesse uma atenção, pelo menos. Mas a Ordem dos Engenheiros está preocupada pela forma como o projeto está a ser... A engenharia e os cidadãos portugueses têm que estar preocupados com isto. Não tenho dúvida nenhuma. Embora estejamos, enfim, essas preocupações são do dia-a-dia, estejamos todos muito concentrados no futebol. Eu escolho o futebol, em primeiro lugar, porque eu sou benfiquista e, obviamente... Não escolhe o campeonato nacional, não escolhe a seleção, escolhe outra figura. Eu escolho aqui, no Record, na página 4, uma nova era para o nosso símbolo nacional, digamos que é o José Mourinho. O José Mourinho é um exemplo de... Uma pessoa consegue se ingrar no estrangeiro, consegue afirmar-se internacionalmente, que até por maneira de ser, que é polémica, mas sobretudo pela competência. O José Mourinho faz parte de uma coisa que eu chamo a marca Portugal. Há uma série de portugueses de excelência que estão pelo mundo. Há alguns mais conhecidos no campo da investigação, no campo da ciência, no campo da música, no futebol. O José Mourinho é um caso, mas também não nos podemos esquecer da quantidade de profissionais anónimos que estão hoje espalhados pelo mundo. Há uma diáspora de técnicos portugueses e outros profissionais que, anonimamente, pela
formação sólida, pela capacidade que têm, se vão afirmando em cada ponto do mundo hoje. E essas pessoas estão a construir, anónima e paulatinamente, sem qualquer subsídio, uma coisa que é a marca Portugal e a marca da competência portuguesa. Mas a marca Portugal faz-se no estrangeiro, com os imigrantes, como o José Mourinho, enfim, ele é o mais mediático, mas com muitos anónimos. Com os patriados que eu penso e tenho a esperança que voltem mais dia, menos dia, e portanto, mas são pessoas que efetivamente, graças à qualidade que temos, e não podemos duvidar que é dos que estão lá fora, dos bons, nem dos muito bons que estão cá dentro também, que é um país com futuro, um país com capacidade para poder dar a volta a esta encruzilhada em que estamos hoje. Em que estamos hoje. O senhor foi eleito bastonário há pouco tempo? No dia 23 de abril, tomei posse no dia 10 de maio. Ora, muito bem. Quais são os objetivos? Que desafios é que o senhor tem para os próximos, para o mandato? Bem, o meu programa era muito ambicioso, mas eu diria que, em primeiro lugar, servir os membros da Ordem e melhorar e modernizar a Ordem. Os engenheiros... E, portanto, são questões internas, têm a ver com a profissão. A engenharia é uma profissão que é imprescindível e é crucial. Não há riqueza nem há aumento da riqueza. Se, por exemplo, imaginássemos que, por absurdo, fosse possível os engenheiros fazerem uma greve todos num dia, que é uma coisa impensável, porque é impossível, o país parava. Parava tudo. Vocês não estavam aqui, não tinham luz, não tinham câmaras, não tinham som, não tinham telefones, não tinham comunicação. Parava tudo. Não havia semáforos, não havia nada. Não havia bombas a funcionar de gasolina. Portanto, é preciso que a sociedade se aperceba de quanto é crucial e quanto é imprescindível a profissão de engenheiro. E é isso que eu pretendo mostrar à sociedade. Que é à sociedade e também à sociedade. À sociedade. Também essa importância. Eu pretendo pôr os engenheiros na hora do dia, mostrar a nossa importância. Temos outro reconhecimento e outra aceitação também por parte da classe política, que nos últimos tempos temos tido queixas para isso e, portanto, pretendo que nos olhem com outros olhos, pelo menos nos ouçam. Não pretendemos, nós não somos corporativistas, não somos elitistas, pretendemos apenas a poder ajudar a construir um país melhor. Porque as ordens profissionais têm um papel muito importante. E repare bem, quando há um problema, quando há qualquer dificuldade, quem é que chamam para abafar? Quem é que faz de mata-borrão para pôr as coisas no sítio? As ordens. As ordens é que são chamadas a intervir quando há um acidente, quando há um problema no hospital, quando há um caso de legionela como houve em Vila Franca de Xira, e aí mostramos qual é que é a importância que as ordens profissionais têm. Porque tranquilizam a sociedade e dão a imagem da competência dos profissionais que e da credibilidade. Daí o desafio é de facto ambicioso. É ambicioso. Felicidades para os próximos anos. Muito obrigada por ter vindo aqui à revista de imprensa deste Jornal das 10. Vamos fechar este jornal, mas vamos voltar já a seguir, quando forem 11 horas. Atualizamos toda a informação nessa altura. Até já.